Livro de Atos, capítulo 19. Livro de Atos, capítulo 19, verso 1. Atos 19, 1. Quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. E eles disseram: o batismo de João. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois deles, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo então lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo depois disso entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns daqueles homens se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então Paulo afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que os judeus e os gregos que viviam na província, que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio do povo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos? Senhor Jesus, que a tua palavra já foi liberada do seu trono. O teu Espírito Santo já liberou ela sobre a igreja. O que eu peço agora é que o Senhor libere o nosso entendimento, o nosso coração, para receber esta palavra. Se saírem palavras apenas da boca do Márcio, serão vazias e serão esquecidas. Mas aquilo que vem do Senhor, Ele causa, Senhor, Ele gera em nós um processo. E se necessário, seja um processo de mudança, de posição, que assim seja. Que a tua palavra também nos alimente, nos edifique. Que a tua palavra, ela nos conduza a viver tudo aquilo que o Senhor já determinou para a vida de cada um de nós. É a minha oração, e aquele que concorda, diga amém, queridos. Bom, amados, cada vez que eu coloco o livro de Atos, Ig, como um propósito de leitura para mim, eu fico impactado. Nós todos os meses, escolhemos um livro da Bíblia, constantemente nós estamos escolhendo um livro da Bíblia para nós estarmos estudando. Nós estamos lendo o livro de Atos. Não sei quantos ainda continuam lendo ou não, mas eu espero que toda a igreja continue. E se você parou, volta. Se você não começou, começa, pelo amor de Deus. Que Deus tem muitas coisas para ministrar e ensinar a você e a mim. E o livro de Atos, ele nos leva a compreender os processos de Deus para a igreja primitiva que nós começamos, ou seja, a igreja que começou tudo que nós vivemos hoje, como servos e filhos do Senhor. E nós vamos ver o quanto Deus começou a trabalhar do início com os apóstolos, depois na conversão de Paulo, depois Paulo levando o evangelho para os gentios, e só por conta de Paulo que hoje nós temos a oportunidade de sermos cristãos e filhos do Senhor, porque foi Paulo que foi levantado por Deus e mais do que isso, aceitou o propósito de levar o evangelho aos gentios. O propósito dos discípulos de Cristo, os 11 que ficaram, e mais aquele que foi escolhido no lugar de Judas, o que era? Era deixar o evangelho só para os judeus, Naim. E eles continuaram pregando para os judeus, mesmo Jesus determinando que deveriam levar a Judéia, a Samaria até os confins da terra. Então Deus permite que Paulo comece a perseguir a igreja. E a igreja sendo perseguida, ela começa a fugir, e já falamos sobre isso. Para onde eles vão? Judéia, Samaria, confins da terra, e eles levam o evangelho para este lugar. Depois Paulo, Deus o encontra, Deus o transforma, e ele começa então a levar salvação para este povo de outras nações.
E para a graça e misericórdia do Senhor, que Ele trouxe essa verdade para estes povos e também chegou em nós, graças a Deus. O que nós precisamos entender é que Paulo, ele foi um cara extremamente relevante em todos os lugares que ele passou, Fernanda. Por onde Paulo passou, Gesiel, ele impactou as pessoas. Paulo, ele tinha o poder de Deus tão evidente na sua vida, e um desejo tão grande de ser usado por Deus, que ele transformava, Vanessa, os ambientes que ele chegava. Quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo como referência para mim, como exemplo. E eu digo, Deus, eu quero ser usado como ele, eu quero ser ousado como ele, eu quero ter essas ações e essas escolhas que ele sempre teve. Por isso que ele se tornou relevante. Se nós avaliarmos, Pinho, dos 11 discípulos que andaram com Cristo, Paulo, que não andou com Cristo, foi talvez mais relevante do que todos eles. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião ele fez mais do que os 12 fizeram juntos. E não estou dizendo que os 12 não foram bons, mas Paulo foi impressionante. Paulo impactou, ele marcou, ele transformou a vida das pessoas. E o que fez ele agir desta forma? É sobre isso que nós vamos falar. Como, Dodô, que nós podemos ser pessoas que impactam pessoas, pessoas que transformam pessoas, pessoas que transformam ambientes. E para a gente poder, Johnny, falar sobre isso, eu preciso fazer, Rodrigo, pelo menos 3 perguntas a você. Na verdade, eu vou te apresentar 3 situações, e eu quero que você avalie comigo em qual delas você está inserido. Nós, por onde nós passarmos, alguma coisa nós vamos receber e provavelmente deveremos deixar algo. E para isso nós vamos entender, Patrícia, que existem pelo menos 3 grupos de pessoas que nos relacionaremos e que nós seremos na vida daqueles que nos relacionaremos. O primeiro grupo de pessoas que nós vamos encontrar, e talvez, Simone, nós estamos inseridos neles, se você quiser anotar, pode anotar, são um grupo de pessoas negativas. A minha pergunta é, por onde você passa? Com as pessoas com quem você se relaciona? Que marca você deixa nelas? Será que você é daquele que está inserido no grupo dos negativos? Ah, pastor, fala mais sobre isso, preciso entender se eu estou ou não. A minha primeira pergunta é, Wagner, você é um tipo de pessoa que murmura? Da sua boca tem saído mais louvor ou murmuração? Você é o tipo de pessoa que amaldiçoa? Você é o tipo de pessoa que vive frustrado, amargurado, angustiado? Porque não tem como aquilo que está aqui não sair por aqui. Tudo que é emoção em nós pode ser emitido como sentimentos para os outros. Essa é a diferença. Emoção é aqui, sentimento é o que eu dou para os outros. Pessoas amarguradas, pessoas frustradas, pessoas feridas, pessoas de maldição na sua vida, de palavras de maldição, pessoas de murmuração, elas sempre vão trazer um impacto negativo por onde elas passarem. O negativo, ele vai infelizmente sobrecarregar outras pessoas com a sua negatividade. Daniel Goleman fala, inclusive, que existem 3 tipos de pessoas. Daniel Goleman, um PhD em psicologia, é o cara que desenvolveu a teoria da inteligência emocional. Gosto muito dos livros dele, se eu não me engano, eu acho que já li todos. E ele fala que existem 3 tipos de pessoas que trabalham as suas emoções. E o mais difícil de se relacionar, o que ele diz em primeiro lugar? Todos nós vamos encontrar emoções negativas em nós. Todos nós receberemos situações que vão gerar emoções negativas em nós. Se eu fizer uma fila de pessoas, falar, levanta 10 pessoas que sofreram muito na vida aqui, eu tenho certeza que vai sobrar mais uns 40. Se eu colocar os 10 aqui em cima e começar a entrevistar um por um para a gente descobrir qual sofreu mais, eu acredito que vai ter gente que vai subir aqui, quando ele começar a ouvir o testemunho ou o testemunho do outro, ele vai falar, não, ele sofreu mais, já ganhou. Vamos dar pode dar o prêmio do sofrimento para ele, porque eu não quero isso. Quem está me entendendo, diga amém? Sempre tem gente que sofreu ou que passou por situações piores do que as nossas. O problema não é o que nós recebemos de ruim, é como nós tratamos isso. Daniel Goleman diz que tem muita gente que ele recebe coisas negativas, gera emoções negativas, e o que ele faz? Mergulha nisso.
Todo aquele que mergulha nessas emoções negativas, Jefferson, ele infelizmente vai deixar marcas negativas na vida das pessoas. E eu te pergunto, o que você tem marcado as pessoas? O que você tem dado a elas? O que as pessoas falam de você quando você sai da roda? O que a tua família fala? Porque a família, os amigos, eles não gostam, mas não falam nada, falam pelas costas, né? Eu não sei se são bem amigos, né? Família não gosta, mas às vezes releva. Sabe quem não releva? A esposa. O marido, ela fala, né? O que tua esposa tem falado de você? O que teu marido fala de você? Será que o impacto que nós trazemos é um impacto negativo? E eu pergunto, com esse impacto negativo, será que nós temos transformado a vida das pessoas? Com esse impacto negativo, será que nós estamos deixando algum legado para as pessoas? Segundo grupo de pessoas que nós encontramos, é gente chuchu, Milena. Gente chuchu? É chuchu. Chuchu tem gosto? É meio esquisito, é ou não é? Se você colocar chuchu na carne, ele fica com gosto de carne, é ou não é? Se você colocar pimentão com chuchu, ele não fica com gosto de pimentão? Se você colocar um chuchu na saladinha com vinagrinho, azeite de oliva, ele fica com gosto de salada. Se você colocar chuchu na sopa, eu vejo os pratos de chefes, né? Gosto de assistir esses programas de culinária, gosto de cozinhar. Eu encontro os caras fazendo prato com tudo, Elton, mas eu não lembro de ninguém ter feito um prato supra-sumo de chuchu. Eu não encontro, por quê? Porque chuchu, ele nunca vai ser o principal, ele sempre é mais ou menos. E tem gente que ele não causa nenhum impacto negativo. Ele não é aquele tipo de gente que marca as pessoas negativamente, que frustra as pessoas, que machuca as pessoas, que fere as pessoas, que fala mal das pessoas, mas também ele não faz nada. Do jeito que ele entra, ele sai, e às vezes as pessoas nem lembram dele. Sabe aquele tipo de gente que você encontra, né? E a pessoa diz, lembra que nós trabalhamos juntos. Fala, rapaz, mas sério, eu não lembro de você. Porque se ele tivesse sido ruim, você ia lembrar, é ou não é? Você sempre lembra de gente que falou mal de você, que puxou teu tapete. Lembra ou não lembra? Gente ruim a gente lembra. Gente boa também a gente lembra, sim ou não? Aquela pessoa que te deu um emprego, aquela pessoa que te ajudou quando você estava com problema. Agora, gente, chuchu a gente não lembra. Elas simplesmente passam por nós, mas elas não nos marcam. A minha pergunta para você é, será que você é o tipo de gente chuchu? Que não tem sido relevante para ninguém? Quantas pessoas da tua família ainda não conheceram Jesus? E será que não conheceram porque você é tão irrelevante espiritualmente que não conseguiu marcá-las? Ou será que não conheceram porque você é tão negativo que elas não querem viver o que você está vivendo porque elas acham que é mentira? Quantas pessoas na empresa que você trabalha ainda não viveram a salvação e o pior, Adriana, estão sofrendo? Será que você tem sido o exemplo para elas? Eu não quero ser nem o negativo e muito menos o chuchu. Não quero. Não quero. Porque tem um outro problema, além de você não ter gosto se for chuchu, é que você pega o gosto dos outros. Se você começar a andar com gente murmuradora, o que acontece com o chuchu? Ele vira murmurador. Se começar a andar com gente mentirosa, ele mente. Se ele começar a andar com os caras empolgados, ele até fica empolgado. Mas ele só pega o que está em volta. Não é o tipo de gente que vai impactar e transformar ambientes. O que nós precisamos ser, independente da sua caminhada cristã ou não, nós precisamos ser pessoas que impactam positivamente. Amém, queridos? A nossa vida precisa ser uma referência. Até porque a sociedade, Joenilson, quando descobre que nós... Jonilson, acertei. A sociedade, quando descobre que somos cristãos, eles cobram de nós algo que talvez nem muitas vezes nós nos cobramos. Por exemplo, a sociedade cobra de um crente ser fiel à esposa. Se descobrir que um crente está traindo a esposa, vira um... É ou não é? Está vendo? É crente. A sociedade cobra de nós caráter. Todo mundo pode roubar a empresa, o crente não, e graças a Deus que a sociedade nos cobra isso. Por que eles nos cobram? Porque eles entendem que nós precisamos ser exemplo, nós temos que trazer um impacto positivo. Aí eu pergunto, por onde você passa e com as pessoas com quem você se relaciona, o que você tem deixado a elas? Você tem deixado marcas positivas? Você tem deixado a evidência de Cristo em você? Você tem manifestado paz? Onde você chega, as pessoas olham e falam, glória a Deus, o Elton chegou. Esse cara, quando eu encontro com ele, eu fico bem. Você é assim?
Quando você encontra as pessoas que estão angustiadas, fala, rapaz, era você mesmo que eu precisava encontrar. Meu Deus, como eu precisava de uma palavra sua. Será que você é desse tipo de gente? Você é o tipo de gente que quando as pessoas estão oprimidas, elas te ligam, nem que seja na madrugada, e diz assim, Berenice, por favor, é você que eu preciso, ora comigo, porque quando as pessoas conheceram você e entenderam que você pode gerar um impacto positivo nelas. Eu espero que todos nós sejamos assim, amém, queridos? Eu espero que todos nós possamos trazer impacto positivo. Porque Daniel Goleman também fala que dentro desse grupo, 3 grupos de pessoas, nós encontramos os mergulhados, nós encontramos os resignados. São aqueles que eles passam por situações complicadas também, porque todos vamos passar. Eles sabem que precisam de mudar, mas não fazem nada, Alexandra, eles continuam no processo. E tem o terceiro grupo, que é quem? Aqueles que vivem uma vida sarada. Ele também enfrenta problemas, ele também enfrenta dificuldades, mas ele não permite que essas dificuldades venham impactar a sua vida. Ele toma decisões que fazem com que ele seja lá em cima e nunca lá embaixo. Paulo era esse tipo de cara. Paulo é impressionante. Paulo, por onde ele passava, ele impactava a vida das pessoas. Por isso que para mim ele é referência. Néia, por onde Paulo ia, ele marcava e transformava histórias. Paulo foi o apóstolo, e não foi um discípulo de Jesus, mas é reconhecido como apóstolo, que mais viagens missionárias fez, que mais igrejas ele plantou, que mais vidas ele ganhou. Foram milhares de vidas que foram alcançadas por Paulo e através da vida de Paulo. Então Paulo era um cara que marcava positivamente, sim ou não? Ele não era um cara chuchu, ele não era um cara negativo. Por mais que ele fosse um cara, eu acho que difícil de relacionamento. Hoje de manhã eu brinquei, eu acho que Paulo ele era assim meio Silas Malafaia. Que o Silas é assim, né? Ou você gosta ou você não gosta, sim ou não? Meio Bolsonaro. Bolsonaro também é assim, né? Independente de política, eu não estou fazendo campanha, mas Bolsonaro, assim, o cara ama, o cara odeia. Não é? Não tem gente que marca, não, veja bem, eu acho, não, o cara odeia, não, o cara é terrível, o cara, eu sou Bolsonaro desde criancinha. E o cara larga o aço mesmo, não quer nem saber. Eu acho que Paulo, né, tirando as situações aqui políticas, por favor, mas acho que Paulo ele era meio assim. Por quê? Porque Paulo era um cara de posição. Uma coisa que nós precisamos entender, quem quer ser relevante na vida das pessoas, levanta a sua mão bem alta assim, quero ver se você está aqui ainda. Dá um glória a Deus. Diga assim, eu quero. Se você quer ser relevante, você precisa entender uma coisa. Só é relevante pessoas que são decididas. Aqui está o ponto, Bruna. Tem muita gente que ele não consegue ser relevante, ele não consegue impactar vidas, porque ele não é um cara de decisão. Paulo, ninguém enrolava ele, o que ele tinha de decisão, ele ia e falava. Paulo para mim é um exemplo que às vezes eu fico procrastinando as coisas. Paulo não, ele ia lá e pá, é assim que tem que ser. Por isso que eu curto. Paulo ele começou a fazer uma viagem missionária com Barnabé, e Barnabé levou junto um rapazinho chamado João Marcos. Quem vem a ser João Marcos? João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Quem está aqui comigo, diga amém. João Marcos não foi discípulo de Jesus. Porque, Adriano, tem gente que pensa que os 4 evangelhos foram escritos por 4 discípulos. Não, Dani, não foram. Discípulos de Jesus eram apenas 2, que era João e Mateus. Lucas, que escreveu o livro de Atos, não foi discípulo, era um médico inclusive, e Marcos, esse João Marcos. João Marcos ele era um menino muito novo, ainda imaturo, Elisiane, e ele entrou numa viagem missionária com Barnabé e Paulo, mas no meio da viagem ele abandonou. Não se entra muito em detalhes, mas algumas pessoas acharam que era muito pesado o serviço, outros achavam que Paulo cobrava muito. O que acontece é que ele desistiu. E depois Paulo veio fazer a segunda viagem, Barnabé chamou. Paulo foi ponta firme, falou, não. João Marcos? Não, Barnabé, ele não vai mais comigo não. Foi um cara irresponsável, eu não ando com gente descompromissada. Não quero. A Bíblia diz que os dois tiveram uma discussão calorosa, porque Barnabé defendia e Paulo falou, comigo não, e eles dividiram a equipe. Paulo viajou com outro companheiro e Barnabé com outro companheiro. Por quê? Porque ele era um cara de posição. Só seremos relevantes, Cristiano, quando nós formos caras de posição. Tem muita gente que ele não é decidido, que ele não é de posição. Eu fiquei feliz esses dias porque eu não vou contar a pessoa, mas essa pessoa ela trabalha com transporte e sobrou um pouco de carga de um cliente no transporte dele. Sobrou um pouco de carga. E normalmente, pela empresa que eles trazem, quando sobra, fica com quem?
com quem levou a carga. Tem alguns que até fazem sobrar às vezes, né, Fernanda? E aí sobrou um pouco de carga. O que essa pessoa fez? Chegou lá na empresa e devolveu. Falou, sobrou isso daqui. Os caras ficaram olhando com ele, tipo, sabe o cara que foi receber? Falou, não, não faz isso não, pelo amor de Deus. Ninguém entrega essas coisas aqui não. Fica com você, porque pode mostrar que alguém errou. É que é meio cultura. Cultura do quê? Cultura de gente que não tem caráter. Se ele não fosse um cara de posição, ele ia dizer o quê para a esposa? Bem, ia ficar chato lá na empresa. Ninguém teve prejuízo. Mentira. Se sobrou, é porque não foi entregue para quem pagou, ou quem mandou entregar mais, ia ter prejuízo. Sim ou não? É esse tipo de gente que tem relevância. Gente que tem posição. É isso que nós como igreja precisamos começar a ter. Por que infelizmente, nós somos uma grande população no Brasil e nós não conseguimos mudar a corrupção no país? Gente, segundo pesquisas que eu acredito que vão sair agora em 2020, esses números, nós já estamos passando, pastor Henrique, de 35%, 36% de cristãos no Brasil. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quer dizer, de cada 3 pessoas, segundo essas pesquisas que estão saindo, 1 se diz crente. Agora, como é que nós temos 1/3 da população brasileira se dizendo crente e nós não mudamos a corrupção? Pior, sabe o que é pior? É que tem muito pastor envolvido com corrupção. E eu pergunto para vocês, e aí? As igrejas hoje, elas negociam o voto dos membros com cargos na política. Tá certo ou não estou, Zig? Ó, eu tenho lá 500 membros, dá um carguinho aí para minha esposa não trabalhar e ganhar 5 mil reais. Ah, não é, Ivan? O Ivan está envolvido não conhece, né? As pessoas não envolvidas, porque o Ivan também é apolítico, né? Desculpa aí. É que o Ivan é um cara antenado. Infelizmente, é uma igreja que se corrompe junto. Não é igreja de posição. O problema não está apenas nos deputados, nos senadores. O problema não está apenas nas empreiteiras. O problema começa por nós. Quando nós começarmos a ter uma posição, nós começaremos a ver as coisas sendo transformadas e mudadas. Amém, queridos? É isso que precisamos para sermos relevantes, para impactarmos e transformarmos pessoas. É isso que eu vejo Eleando na vida de Paulo. Segunda situação que nós encontramos, que fez de Paulo um homem relevante, um homem que marcou a vida das pessoas. Volta lá comigo de novo, Atos 19, verso 1. A segunda característica está aqui nesse texto. Chegou Paulo a Éfeso, e ali encontrou alguns discípulos. Quem que ele encontrou? Meu Deus do céu, cadê vocês? Quem que ele encontrou? Discípulos. Se eram discípulos, não eram apenas frequentadores de igreja, Alessandro. Não eram apenas participantes de culto, Felipe. Ele encontrou discípulos. Ele encontrou homens que receberam uma revelação e levavam, Rodrigo, esta revelação para as pessoas. Eram instrumentos de Deus para trazer salvação. Continua no texto. Vamos lá. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus? E eles responderam: não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo receberam? Perguntou Paulo. Eles disseram o batismo de João. Olha para mim aqui. Paulo, ele vem da sua 3ª viagem missionária. E ele vai para a cidade de Éfeso, que se tornou uma igreja muito relevante. Inclusive a carta de Efésios, uma carta maravilhosa, um dos principais elementos de instrução da igreja é a carta da igreja de Cristo hoje, é a carta de Efésios. Fala sobre casamento, fala sobre negócio, fala sobre batalha espiritual, é muito legal. Paulo chega na cidade de Éfeso. Quem está aqui comigo, diga amém. Ele chega na cidade de Éfeso. E qual foi o primeiro encontro que ele teve? Com um grupo de 12 homens. 12, falei igual carioca agora, né? 12. Um grupo de 12 homens, discípulos. Homens que estavam, Vanessa, pregando o evangelho. Porém, Janaína, tinha um problema. Eles pregavam o evangelho, mas pregavam, Sebastião, um evangelho pela metade. Porque eu pergunto para você, se eu subir aqui, e hipoteticamente é só um exemplo esdrúxulo que nunca vai acontecer, depois de ter adulterado,
roubado, mentido, e subir nesse altar, eu pergunto para vocês, se não houve arrependimento e não houve transformação de caráter, o Espírito Santo vai estar fluindo em mim? Sim ou não? Claro que não. E mesmo que eu tenha uma eloquência, porque pela misericórdia de Deus, Deus me deu um dom de comunicação. Mesmo que eu tenha uma eloquência, se eu subir aqui sem o Espírito Santo, eu vou conseguir mudar a vida de alguém? Não. Eu não estou dizendo que esses homens eram pecadores, mas eles tinham um problema, Jéssica. Eles eram homens que estavam pregando o Evangelho, mas não tinham o Espírito Santo neles. Eles estavam fazendo as coisas pela metade. Sabe qual que é a segunda característica? Se você quiser anotar, inclusive te indico a você anotar. A segunda característica na vida de pessoas que marcam outras pessoas e transformam ambientes, geram impacto com a sua vida, eles nunca fazem nada pela metade. E quando encontram uma coisa feita pela metade, eles concluem o projeto. Gente irrelevante é aquele que começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Eu conheço gente, Jefferson, que já começou 3 faculdades, não terminou nenhuma. Eu conheço gente que já começou uma meia dúzia de seminário, mas ele não começa nenhuma. Eu conheço até alguns que já começaram EVC e desistiram no meio do caminho. Não vou contar que é aqui da igreja. Gente que começa no ministério, muda para outro, muda para outro e muda para outro e não consegue ser relevante. Sabe por que, Alessandro, que Paulo marcava? Porque Paulo não era um cara sem capricho, sem excelência. Quando ele colocava a mão, as coisas aconteciam. Sabe, Karine, como é que nós não marcamos a vida das pessoas? Às vezes o cara passa na igreja. Ele pula o copo de plástico que o outro deixou e ele não pega. Ele falou, não fui eu que fiz isso. Às vezes a gente faz isso em casa. Não sei. O marido é muito assim, né? Ele chega deixando a roupa dele no chão já, né? Não acontece isso aqui na igreja, eu sei disso. Aqui não. Nós já repreendemos esse espírito maligno de bagunceiro, né? Mas se ele chegar e encontrar alguma coisa que os filhos deixaram, sabe que tem gente que faz? Que ele pula a bagunça e vai para frente, ele deixa ali. Vocês conhecem alguém assim? Não se manifeste. E por favor, irmãs, parem de bater no rim dos seus maridos. Consulta com nefro hoje anda caro. Elas ficam assim, né? O cara sai com o rim todo roxo aqui. Não é só não fazer. É ver que não está feito, tendo capacidade para fazer e não faz. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. É pecado. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Paulo, ele chegou na cidade de Éfeso, e o que ele encontrou, Elton? Ele encontrou pessoas que tinham sido instruídas pelo Evangelho pela metade, Fabiane. Só que era, Elaine, um grupinho de 12. Quantas pessoas caminhavam na igreja naquele tempo, Emerson? Eram milhares. Em uma pregação, Pedro ganhou 5.000, numa outra mais 3.000. Paulo já tinha feito 3 viagens missionárias. Eu pergunto para vocês, já tinha muita gente naquela igreja, sim ou não? Paulo era um cara importante já na igreja. Paulo era um cara relevante já na igreja ateia. Ele encontrou 12 e esses 12 eram meia boca. Eles confessavam Jesus, acreditavam em Jesus, só não tinham sido instruídos sobre o Espírito Santo. Se fosse muito de nós, ia dizer o quê? Cara, deixa aí, eles estão fazendo desse jeito, mas vai por aí, tem problema nenhum. Mas o Paulo olhou e falou, não, esses 12 pode ganhar mais 12, vão ser 24 que estão andando errado. Depois dos 24 mais 24, já são 48. Onde vai chegar esse meio evangelho, essa meia verdade? Enquanto eu e você não aprendemos que nós em primeiro lugar precisamos fazer tudo e ser completos em tudo, ou não começarmos. Em segundo lugar, se encontrarmos alguma coisa mal feita, o Senhor confiou em nós que a gente venha concluir o projeto, não seremos impactantes na vida das pessoas. Por favor, gente, vamos parar de fazer as coisas pelo meio do caminho apenas. Está na hora de nós tomarmos posição. Sabe por que Paulo era assim? Porque ele era um cara decidido. Gente irresponsável, descomprometida e irrelevante abandona tudo no meio do caminho. É mais fácil abandonar um projeto no meio do caminho. É mais fácil dar desculpa. Não, mas veja bem, meu irmão, nós temos que ter autorresponsabilidade. Eu reconheço, eu vou. A culpa é minha. Só que às vezes nós não temos. Por isso que nós passamos pela vida das pessoas. E às vezes, elas nem lembram do nosso nome. Ninguém nos obrigou a fazer nada para Deus. Mas quando fizermos, temos que fazer bem feito. Temos que fazer bem feito.
Sabe por que tem muita gente que muitas vezes sobe no altar e ele faz e não marca ninguém? Porque é pela metade. É pela metade. Infelizmente é assim que acontece. E eu fico pensando, como é que Deus recebe o que nós fazemos, Thaís, pela metade? Será que Ele recebe? Não. Porque Deus não se manifesta naquilo que é incompleto. Pastor, explica. Está aqui no texto. A Bíblia diz que Paulo perguntou para eles, vocês receberam o Espírito Santo? Eles falaram, não sabemos nem quem é. Deus não se manifesta naquilo que é pela metade. Aí Paulo ensinou, batizou, depois que Paulo batizou, impôs as mãos nele, o cara colocou a mão neles, logo depois do batismo nas águas. O que aconteceu com eles, Vanessa? Foram batizados, porque Deus manifestou após eles estarem no completo. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez tem gente falando assim, eu não sei por que as coisas não acontecem na minha vida. Eu não sei porque eu não saio do lugar, eu vivo patinando, não dá certo, não dá certo. Será que não é porque você está fazendo as coisas pela metade? E aí Deus não manifesta no incompleto? Talvez seja isso. Eu já fui o tipo de cara que começou as coisas e não terminou. E só me arrebentei. Eu lembro que eu estava na minha primeira faculdade. Eu estava fazendo economia. E meu terceiro ano de faculdade, eu falei, não quero mais esse negócio. Era o mês de setembro e eu desisti da faculdade. Desisti. Falei, não quero mais. Vou mudar de curso, não quero. Sabe que a coisa a gente começa a pular de galho em galho? A gente não fica, um aqui, outro ali, porque é mais fácil não ter responsabilidade. E como eu era um cara, não tenho dinheiro hoje, mas naquela época o negócio era ruim. Nem dinheiro para comprar livro eu tinha. Então o que eu fazia, Bia? Na hora do meu almoço eu ia para a livraria Curitiba, dentro do Shopping Miller, ler os livros lá. A vendedora já me conhecia, quando eu chegava falava, já reservei o teu livro, que eu sempre li o mesmo. Ela falava, não dá nem para vender, porque os livros ficavam tudo encebadinho, de tanto que eu lia ali, né? Marcava o livro. Mas pode ler na livraria, eu fazia, né? E eu lembro que nessa situação complicada financeira, eu estava lendo o livro, não lembro o autor do livro, sinceramente, tentei lembrar o dia todo hoje, mas não lembro o autor. Mas um dos pontos principais daquele livro, Alessandro, é que pessoas que desistem de todos os seus projetos, sempre vão ser pessoas fracassadas. Pessoas que não terminam o que começam, sempre vão andar ao lado delas vai andar o fracasso. Jefferson, aquilo me deu um arrepio, um susto. E eu falei, eu não quero ser um cara fracassado. Não era um livro cristão não, um livro secular. Um livro de desenvolvimento humano. Mas daquele dia em diante eu decidi, voltei para a faculdade. Irmão, fiz 3 faculdades, pensa num perrengue. Eu fiquei dentro da FESP, porque eu fiz 2 lá. Acho que eu fiquei 10 anos dentro da FESP. Até os ratos da FESP me conheciam. Foram 2. Eu não aguentava mais ir para a aula, mas eu fiz. Aí eu entendi que eu precisava, além das formações, precisava de uma formação em teologia. Fui fazer o bacharel em teologia. Bom, assisti aquelas aulas, ainda mais que tinha umas coisas que eu não concordava com a teologia da faculdade. Ah, Jesus era no empurro, Davi. Mas eu falei, nada do que eu começo eu vou deixar pela metade. Porque se você deixar 1, você vai deixar 2, deixar 3, deixar 4. Sabe por que tem muita gente desistindo de casamento? Porque tudo que ele faz na vida ele larga pela metade. E quando o casamento começa a ficar meio ruim, ele larga pela metade também. Infelizmente. Gente que não termina seus projetos vai fracassar. E para de cotovelar seu marido, por favor. Pastor, quem são as pessoas que fazem pela metade? Se você quiser anotar, eu separei pelo menos 3 grupos. Vamos ver se você se identifica, talvez, espero que não. Número 1, quem faz pela metade são os preguiçosos. Preguiçoso sempre faz pela metade. É igual mãe de adolescente. Não as filhas da Patrícia, que eu tenho certeza que essas meninas são top, né? Mas tem uns adolescentes, às vezes um menino, a mãe diz assim, vai lavar o prato. O que ele começa a fazer? Pela metade, passa a esponja daquele jeito que fica cheio de gordura, né? Aí a mãe fica com raiva, some daqui, moleque. Aí ela vai lavar. É o cara que faz pela metade. Preguiçoso. Tem gente que é preguiçoso em tudo que ele faz. A Bíblia diz assim, ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Deus não gosta de preguiçoso não, meu irmão. Deus não manifesta na vida do preguiçoso, sabia disso? Porque o preguiçoso, ele nunca termina os seus projetos. Segundo grupo, quem são as pessoas que fazem pela metade? Pessoas que ficam procrastinando. Amanhã eu faço. Ah, meu Deus do céu, que medo. Não, eu prometo, semana que vem eu vou começar uma dieta. Ah, Jesus, o anjo da dieta, abençoa a gente.
Semana que vem eu vou começar a fazer devocional todos os dias. E a gente vai procrastinando. O ano que vem eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer o curso, eu vou fazer. O procrastinador nunca termina nada. Procrastinação é um negócio do inferno, meu irmão. Porque ela não te deixa concluir projetos. Terceiro grupo, pessoas desanimadas. O Oli. Ó dia, ó céu, ó azar. Lembra do desenho? O povo já não lembra mais do Oli, né? Meu Deus do céu. Ontem eu estava no curso e o trainer lá do curso falou que os jovens já não sabem mais nem que é o e-mail, né, Milena? Eu falei, meu Deus do céu. E o quê? E-mail. Não, o povo já não sabe mais o que é isso. Nós estamos ficando meio obsoleto. Se você for um cara preguiçoso, se você for um cara procrastinador, se você for uma pessoa desanimada, sinto te dizer. Mas teus projetos, eles sempre vão fracassar, porque você nunca vai concluí-los. Segunda situação que nós encontramos na vida de Paulo. Terceira situação que encontramos na vida de Paulo. Quem está aí ainda, diga amém. Paulo, além de ser um cara de posição, Paulo, além de não deixar nada pela metade, Paulo era um cara que tinha autoridade de Deus na sua vida. Paulo foi um cara impressionante. Vimos que no texto que lemos aqui, no finalzinho diz que as pessoas pegavam o lenço de Paulo e levavam sobre os enfermos e eles eram curados. Eu pergunto, esse homem tinha o Espírito Santo na vida dele, sim ou não? Meu irmão, quando ele impôs a mão sobre aqueles homens depois de batizá-los nas águas, ele impôs a mão, os homens receberam o dom do Espírito Santo e começaram a profetizar. Ele tinha o poder de Deus na vida dele. Ele impactava a vida das pessoas, por quê? Porque Deus fluía na vida dele. Deus fluía. Hoje pela manhã veio um rapaz pela primeira vez no culto, aí quando terminou o culto, eu não sei se ele fez para agradar, mas eu acreditei, estava eu e o Anderson, ele falou assim, pastor, eu sou crente há 12 anos, e eu nunca senti a presença de Deus tão intensa como eu senti no culto hoje de manhã. Eu fiquei com uma pergunta, para ele, irmão, que você estava indo? Que igreja que você está indo, irmão? Não foi nada, se ele tivesse vindo no sábado do imerso, a gente ia dizer, uau, né? Foi bênção, maravilhoso o que Deus fez. Mas gente, tem gente que ele anda numa vida de mesmice espiritual, uma vida de frieza espiritual. Tem gente que frequenta a igreja por, sei lá por quê, para não ficar em casa, por hábito. Sabe aquela coisa que não muda? Eu não consigo subir nesse altar sem ministrar uma palavra que você aplique amanhã e mude a sua vida. Você pode até não aplicar, mas você sabe que se fizer vai dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. Todas as mensagens são liberadas de Deus para esse altar, é para você tomar atitude, posição e viver o propósito de Deus. Se tem gente que não está mudando é porque ele não está fazendo. Aqui tem sido ensinado, essa igreja é uma igreja de instrução para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Agora, como que nós vamos conseguir ser relevantes? Quando nós temos o Espírito Santo fluindo. Quando nós temos a manifestação de Deus fluindo. Nós só vamos conseguir marcar a vida das pessoas quando o Espírito Santo fluir em nós. Agora a minha pergunta é, será que você tem marcado a vida das pessoas com o Espírito Santo através da sua vida? O que as pessoas dizem que você deixa quando você passa? Meu Deus, lá vem aquele cara amargurado, será que ele está deixando o capeta? Ou será que quando as pessoas chegam aqui na casa dela e falam, nossa, senti paz. Quando as pessoas entram na sua casa, o que elas recebem? Vou usar uma palavra que não vou usar essa palavra não. Eu ia usar a palavra energia, mas não é energia, né? É besteira. Que a graça, que a atmosfera que as pessoas encontram na sua casa. Sabe que tem crente que sai da tua casa fazendo o sinal da cruz? Como é que você se sente dentro da tua casa? Eu acho que é mais importante isso, né? Será que você não é daquele que está fugindo da tua casa, parece um inferno, uma sucursal do inferno? Porque tem uns negócios que o negócio é feio, não é? Meu irmão, vou dizer 3 coisas que pode ter demônio na tua casa. Agora, vou abrir uma parênteses na mensagem aqui. Casa bagunçada. Sabe aquela casa que tem roupa para tudo que é canto, menos no guarda-roupa? Cuidado, irmão, tem demônio. No centro de Umbanda os caras chamam de Maria Mulambo. É verdade. A mulherada tudo desesperada agora, né? Casa que tem briga constante. Quem que gera a briga? Meu Deus, onde é que está? Quem gera a briga? Capeta, meu irmão. Se tua casa é bagunçada e se tem briga constante, cuidado, tem uns bichinhos escondidos lá no canto. E casa que tem mentira. Teus irmãos levantou, pastor, tem que fazer um processo de libertação lá em casa, está os 3. Não, em nome de Jesus aqui não, amém, queridos? Que ambiente que as pessoas encontram? Se o ambiente é ruim, entenda uma coisa, meu irmão. O ambiente é feito por nós. Não é o ambiente que vai transformar você, é você que transforma o ambiente.
Estava Abraão e Ló. Os pastores deles começaram a brigar. Então a Bíblia diz que Ló falou para Abraão: vamos separar? Senão a gente vai ter problema na família. Ele falou: ok. Meu sobrinho, escolhe a terra que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Já conhecemos bem a história, Karine. Ló olhou para as campinas de Sodoma. Era Nova York da época. Era Dubai da época. Ele olhou e falou: rapaz, impressionante. Não, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá. Tem prosperidade, tem riqueza, é uma metrópole. O que sobrou para Abraão, que era o cara da bênção? Deserto. Aí Abraão, ele que deu a opção, falou: ok, filho, vai para lá. E ele foi para o deserto. O que aconteceu com Ló? Lá na prosperidade perdeu tudo. Foi tudo destruído. E Abraão, no deserto, se transformou em um homem rico e poderoso. A nação de Israel até hoje está lá. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Eu vou repetir isso. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Eu fui para os Estados Unidos pregar e eu ministrei em uma das igrejas, eu falei sobre isso. Terminou o culto, a moça veio chorando, ela falou: pastor, no Brasil eu estava sofrendo, no Brasil eu estava frustrada, no Brasil eu estava fracassando. Pensei que vinha para cá e eu ia mudar. Toda a minha família está aqui, toda a minha família prosperando. Pastor, eu cheguei aqui, todo mundo continua prosperando, mas eu continuo fracassando. Ela falou: eu não entendia por quê. Terra de oportunidade, ganhar em dólar. Era um negócio 4 por 1, imagina. Uma terra, meu irmão, que você imaginar tem para vender. Os mercados lá é 5 Walmart que nós encontramos aqui, né, Fabiana? É um negócio assim. Ela falou: pastor, eu estou fracassando. Ela falou: mas hoje eu entendi, a bênção não está no lugar, a bênção vai estar em mim, ou a maldição. A minha pergunta de novo é: o que nós estamos transferindo para as pessoas? Nós não vamos impactar se não tiver o Espírito Santo. E como que nós vamos ter o Espírito Santo, pastor? E eu preciso encerrar. Nós só vamos ter o Espírito Santo, número 1, se nós tivermos relacionamento com Ele. De novo, pastor, você vai falar sobre isso, eu preciso. Levanta a mão na sua alma, na sua mente, não levanta, tá? É só... Quantos aqui fazem, não levanta a mão, por favor, para eu não me assustar. Quantos aqui fazem devocional todos os dias? Quantos aqui separam pelo menos 20 minutos por dia de tempo de oração e relacionamento com Deus? Quantos aqui têm um compromisso em aprender e crescer na palavra de Deus? Sabe qual que é o problema? As pessoas, Ezequiel, querem a unção, mas não querem ter relacionamento com Ele. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero ser relevante. Eu falei para Deus: eu quero marcar esse país, Deus, não pelo meu nome, não para dizer que eu sou o bonzão, o cara. Falei: mas Deus, eu quero marcar a vida das pessoas. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim na palavra? Me busca. Só tem um jeito. Salvação, Emerson, é de graça. Diga comigo: salvação é de graça. Diga: autoridade tem preço. Tem muita gente que quer ter 9 dons espirituais manifestando dele, mas não consegue ficar 5 minutos em oração. Tem gente que ele quer orar pelas pessoas doentes, elas serem curadas, mas ele não consegue parar 10 minutos por dia para ler a Bíblia. Tem gente que ele quer ser o hiper, mega power conselheiro de Jeová, mas ele não para ler um livro que edifique a sua vida espiritual. Medíocre, vai sempre viver na média. Sabe por que Paulo marcava? Porque Paulo era um cara cheio do Espírito Santo. Você consegue entender, Bruna? A roupa dele curar a gente. O Valdomiro tentou fazer a roupa dele curar o povo, mas eu acho que não conseguiu, não. Desculpa, com todo respeito. Porque, irmão, nós temos que pedalar muito para chegar em Paulo. Muito. O coração de Paulo não estava em dinheiro. O coração de Paulo não estava em fazenda. O coração de Paulo não estava em status. O coração de Paulo estava em servir o reino. Tanto que Paulo nunca construiu uma igreja para ele virar o bambambam da igreja. Ele construía e deixava os outros. Ele passa pela Macedônia, constrói a igreja, deixa na mão de Priscila e Áquila. Você não foi Macedônia? Acho que foi Macedônia. Cada lugar que ele foi, ele deixou uma pessoa, ele não vivia os frutos da igreja, ele pagava o preço. Por isso que tinha autoridade de Deus na vida dele, amém, queridos? Passaram quase 2000 anos e a gente está falando dele até hoje como referência para nós. E o último ponto para a gente poder encerrar, e esse aqui é paulada, vai lá comigo no verso 6, meu irmão. Quem quer ser relevante ainda, diga amém. Amém. Quarto ponto para nós sermos relevantes, diz o texto, no verso 11, no verso 8, perdão. Verso 8, diz assim: e Paulo entrou na sinagoga
E ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e recusaram em crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então Paulo se revelou e desceu o porrete em todos eles. Não? Mas os caras endureceram o coração. Estavam falando mal do caminho. Não está escrito isso aí? Então Paulo insistiu em discutir com eles religião. Não! Meu Deus, gente, todo mundo foi embora, só está o Marcelo e a Milena aqui comigo. O que Paulo fez? Se afastou. Vamos fazer bonito para sair na filmagem, legal a tua voz assim? Paulo se afastou. Você tem que entender uma coisa. Nós vamos encontrar, malta, gente que não vai compactuar com o evangelho que nós pregamos, com a verdade que nós apresentamos. Tem pessoas que elas vão rejeitar os valores que nós temos. E nós temos duas opções, Gesiel. Brigar por isso ou se afastar. Tem 3 coisas que você nunca vai me ver brigando. Eu nunca vou discutir futebol. Eu nunca vou discutir política, até porque eu sou ruim de futebol pra caramba. E eu nunca vou discutir religião, e eu sou pastor. Eu não discuto. Porque ninguém vai me convencer do que eles acreditam. E se eu entendo que eu não vou convencê-los, o que eu vou fazer? Me afastar. Gente, tem muita gente frustrada, tem muita gente machucada, ferida, por quê? Porque ficou insistindo. Lembra que eu falei que Paulo ele mudou algumas coisas na vida dele, era um cara de posição? Mas por algumas vezes Paulo, quando encontrava gente que rejeitava o evangelho, o que ele fazia, Elisiane? Ele brigava com eles, aí eles apedrejavam ele, perseguiam ele, açoitavam ele. E ele começou a ver que insistir com algumas pessoas não adianta, o coração do cara, já diz o texto, estava endurecido. Tem gente, Jéssica, que nós vamos precisar nos afastar. Tem gente que a gente vai precisar se afastar. Eu aprendi com o doutor Michael Murdock. Ele diz assim: esteja nos lugares onde você é celebrado e não nos lugares onde você é aturado. Se afasta de quem está te aturando. Sabe aquele ambiente que você chega e fala, lá chegou o crentão de novo. Se afasta. Eu não estou dizendo para você não ter amizade. Eu não estou dizendo para você não ter intimidade, não ter relacionamento. Estou dizendo para você não ter intimidade. Sabe aquele ambiente que você chega e as pessoas começam a contar piada imoral só para te provocar? Se afasta. Sabe aqueles malditos grupos do WhatsApp que só manda porcaria no teu celular? E te afasta do propósito de Deus e faz você brigar com a sua esposa? Se afasta, irmão. Tem gente que o cara vive torando o pau com a mulher. E é encrenca, por quê? Porque ele não toma posição. Irmão, rede social às vezes é um negócio do capeta. Quem que é essa sirigaita que pediu para você adicionar ela? Não, nessa igreja não acontece essas coisas. Amém, gente? Amém. Aí às vezes o cara quer dizer, não, veja bem, meu amor. Irmão, não discute. Não gostou? Tira. Tira, para que ficar discutindo? Às vezes nós brigamos com pessoas que nós vamos viver, Milena, a eternidade por causa de gente que é passageiro na nossa vida. Vou repetir isso. Às vezes nós brigamos com gente que nós vamos viver eternidade muito tempo por causa de gente passageira. Meu irmão, o que ter amizade com essa fulana aí vai mudar no seu casamento para bom? Nada? Então tira, tá incomodando a tua mulher? Pastor, mas essa mulher, ela é muito ciumenta. Deixa, irmão, mas faz o que ela vai querer. Ela vai olhar e falar, nossa, meu marido confia em mim. Nossa, meu marido me ouve. Nossa, eu mando e ele me obedece. Não, isso não. Eu aprendi isso. Eu sou casado há 13. Meus 2 primeiros anos de casado, ô vida difícil. Porque às vezes a Anne, eu fui um cara muito complicado, já falei aqui, então no início do casamento ela tinha muita desconfiança. E aí às vezes, primeira coisa que eu aprendi, não existe amizade de homem casado com mulher. Não existe, nunca vai existir. Quem está me entendendo, diga amém. Me ajuda aqui que eu estou encerrando. Aí no início do casamento, ela falava, com quem que é essa fulana? Quem que é essa aqui? Quem que você adicionou no Orkut ainda? Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem. E eu queria discutir, meu amor, veja bem, é uma pessoa que trabalha, que pode, não sei o quê, e atrito. Aí um dia eu olhei e falei, o que adianta eu ficar discutindo com ela? Vou ganhar alguma coisa? Vou nada, meu. Eu ficava 60 dias de férias, sem avivamento. Falei, quer saber? Não gosta? Tira.
Não gosta? Tira. Não gosta. Tirei tudo. Fiquei com 6 pessoas no Orkut. Orkut, foi punk essa, né? Hã? O Marcelo acabou com o Orkut, ainda bem. Gente, ela começou a olhar e falar assim, isso não incomoda. Eu falei, eu não tenho nada. Porque a gente fica dizendo, não tem nada, mas se não tem nada, tira da tua vida. É igual aquele amigo, porque mulher ela tem um sexto, um sétimo e um oitavo sentido. É um negócio assim, que eu ainda estou tentando descobrir se esse sexto, sétimo sentido é Deus ou é um capeta, viu? Porque às vezes é um negócio complicado. Ela olha para o teu amigo, olha e fala, não gostei dele. Não tem umas coisas assim? Tem ou não tem? E aí o que acontece? Você insiste na amizade. O que acontece? Cidadão te dá um tombo. Ela disse, te avisei. Eu sou da seguinte opinião, ela falou para mim, não gostei, amém. Ela não gostou, não gostou. Quem manda mesmo é ela, não sou eu. Eu mando um pouquinho. Bem pouquinho. Para quê? Você vai escolher, quer ser feliz ou ter razão? Quer ser feliz ou ter razão? Essa é a escolha. E a gente começou a crescer. Nunca mais tivemos problemas de relacionamento por causa dessas situações. Se afasta das pessoas que podem te comprometer. Tem pelo menos 3 tipos de pessoas que vão nos comprometer e eu encerro agora, nesse exato momento. Gente que te contamina. Gente que te contamina vai destruir você. Se afasta desse tipo de gente. Pessoas que podem comprometer a tua família. Pessoas que a presença delas pode ser negativa para a tua família. Sabe aquele cara que só fala palavrão? Você deixa ele entrar dentro da tua casa. Talvez você não fala, mas teus filhos vão começar a aprender a falar. Se afasta. Sabe aquele cara que só manda vídeo imoral? Talvez você não assiste, mas se fica no teu celular, um dia teu filho pega e vai assistir. Se afasta. E se afasta de pessoas que são literalmente ruins, amarguradas, frustradas, malvadas, porque em algum momento elas vão te comprometer. Paulo ele foi relevante porque ele aprendeu. Ele não brigava mais, ele só se afastava e a igreja continuou a crescer, a Bíblia diz, e todos daquela região foram impactados pelo evangelho de Cristo. Se ele continuasse brigando na sinagoga, ia ser expulso, não cumpriria o propósito na cidade de Éfeso. Foi uma escolha. Vamos colocar de pé, queridos.